Bartimeu não só perdeu o salário, Timeu não só perdeu o salário, porque todos os seus bens foram confiscados pelo império. Então pense você, com o seu trabalho, com o seu salário, você viu há tantos anos essa cidade, e de repente, quando você está estabelecido, vem o governo e saqueia tudo que você tem. Aquele homem começou a entrar em crise. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu imagino, que aquele homem começa a entrar em crise emocional, crise psicológica, aleluia, porque não era somente ele que estava sendo afetado, a sua família estava sendo afetada. E agora aquele homem começa a levantar algumas facções, reúne-se alguns grupos e se levantam contra o império. O que é que o império faz? Pega aquele homem, prende, crucifica e mata ele. Só que a família dele ficou, o filho dele ficou. Passando-se os anos, o filho cresce. Olha aqui para mim. Era um moço que tinha tudo. Era um filho que tinha um pai honrado, que tinha um pai respeitado, que tinha um pai de autoridade. Quando ele passava nas ruas, ele era conhecido como filho de Timeu. Está ali o filho do general. É assim que os nossos filhos muitas das vezes são reconhecidos. Sim ou não? Sim ou não? Passa sua criança, é a filha da dona da loja fulano de tal, é o filho do pastor da igreja Bethesda, é o filho do dono da farmácia. Os nossos filhos recebem rótulos e identidades por aquilo que somos. Aleluia. E agora estava aquele menino ali, parece-me que eu estou vendo, ele tinha tudo, ele cresceu assim, mas de repente tudo é arrancado dele, de uma forma brusca, de uma forma pesada. Parece-me que eu estou vendo, ele começa a crescer, agora perdeu tudo. Não bastasse isso, sabe o que é que os romanos fazem? As autoridades fazem? Vamos marcar a vida, se Deus eu sei, vamos marcar a vida desse moço. Ele vai servir de exemplo para todos da cidade. A Bíblia não diz assim. Isso quem fala são alguns estudiosos. E quando eu comecei a analisar essa tese, eu comecei a imaginar que de fato aconteceu isso. Eles pegaram Bartimeu e arrancaram os seus olhos. Esse moço não foi cego de nascença, eu creio, mas os seus olhos foram arrancados. Ele foi marcado por consequência de tudo aquilo que o seu pai, sim Deus, que o Senhor está dizendo para mim que vai curar muitos pais hoje. O Senhor está dizendo para mim que tem muitos pais que a partir de hoje vai arrancar a capa de mendigo do filho e vai trazer um decreto declarando que ele é profeta. Oh, aleluia! 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 Aquele menino estava sofrendo consequência de tudo aquilo que o seu pai de uma forma injusta fez. Por isso Jesus o alcançou, porque era justiça. Aleluia! Diz a história agora que estava aquele moço, seus olhos foram arrancados para que ele servisse de exemplo, para que ninguém se levantasse contra o império. Pegaram esse moço que outrora tinha uma família, que outrora vivia bem, e colocaram na entrada de Jericó, ou na saída de Jericó, conforme você queira testificar. E agora sabe o que é que fizeram? Deram-lhe uma capa. Sabe o que é que representava essa capa? Demarcação de território, de uma forma organizada. Eles pegavam os aleijados, os leprosos. Eles pegavam aqueles que eram imundos, que tinham enfermidades incuráveis, e colocavam separado da sociedade. Aquele território ali era dos mendigos, era dos cegos que viviam. E a cada um que estava ali foi dado uma identidade. E essa capa de Bartimeu representava isso. Aleluia. Aleluia. Mas um dia, eu creio nisso, um dia, Deus olhou para aquele moço. Diga para o seu irmão, o céu de união se abriu hoje. Fala para o seu irmão, não olha para mim não, fala para quem está do teu lado, fala, o céu de união se abriu hoje.
Bate no ombro dele e fala: Deus te achou nessa cidade. Deus te viu hoje. Deus te viu hoje. Aleluia. Aleluia. Não foi coincidência, não. Foi proposital. Deus leva Jesus a Jericó. Ele entra naquela cidade. Eu creio que muitos milagres começaram a ser estabelecidos. Por quê? Uma certa feita eu perguntei a Deus: por que havia tanta ênfase de milagre no ministério de Jesus? Qual era o segredo? A tua palavra diz que grandes multidões o seguiam, e todos eram curados, eram libertos, eram transformados. Qual era o segredo, Jesus? O Espírito Santo disse para mim: Jesus ensinava a palavra. E ensinava a palavra. Eu disse: mas como assim? Hebreus 4:12. Porque essa palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês. Vem cá, cara. 3 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, 3 pessoas aqui. Um atrás do outro. Com espaço, com espaço, com espaço. Mais um aqui, mais um homem aqui, mais um homem aqui. Mais um homem aqui. Meu Deus, tem aqui na igreja, não? Jesus dos crentes. Aleluia. Lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Ele é grandão, ele representa Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui representa você e eu. Corpo, alma e espírito. Vamos lá? Corpo, alma e espírito. Quando você não conhecia Deus, havia essa lacuna aqui, ó, entre Deus e você e Deus. Isaías 59 diz: porque os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Só que aqui, nessa lacuna, entra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tenta convencer o homem. E este convencimento não é do corpo. Não começa no corpo, começa no Espírito. Porque ele é Espírito. Aleluia. Ele começa a convencer o Espírito que o único caminho é Jesus. Ele começa a convencer o Espírito que a única saída é Cristo. O Espírito de repente se vira, se converte para o Pai. E junto com o Espírito vem a alma. Diga glória a Deus aí. E junto com a alma vem o corpo. Por favor, se vire para cá. Isso. Se vire para lá de novo. De novo. De novo. Quando ele estava distante de Deus, sim, Senhor, quando ele estava distante de Deus, o foco da sua visão e da minha é mundo. O homem é atraído pelo que vê, a mulher pelo que ouve. Mas quando eu vejo em Gênesis que fala que o homem e a mulher para Deus é um só, então se torna um. Então o homem e a mulher é atraído pelo que vê e pelo que ouve. O mundo nos atrai, sim ou não? Sim. Quando eu não tenho Cristo na minha vida, quando o meu foco não é Jesus, o meu foco é o mundo. A minha tendência é fazer a vontade de quê? Da carne, do corpo físico. Porque as coisas me atraem, eu tenho desejo. Aleluia. Mas quando eu me entrego a Jesus, o meu espírito agora começa a estar em Deus. Na proporção em que ele está em Deus, Deus o atrai para si. O Espírito começa, aleluia, a ser ou a se tornar santificado em Cristo Jesus. Olha aqui, eu não posso mais pedir a Deus para ser santo, porque eu já sou santo. Aleluia. Santo significa ser separado. Você é separado para Cristo? Eu preciso pedir a Deus uma vida em santidade. Porque a santidade eu preciso buscá-la a cada dia. Não é o pastor Moisés que tem que buscar a minha santidade, sou eu mesmo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e sim. Provérbios diz que o meu maior problema sou eu. Então sou eu que tenho que renunciar, sou eu que tenho que buscar a santidade, sou eu que tenho que buscar a cada dia me tornar mais perto dele. Mas para que isso aconteça, é um exercício. Lembra do que eu falei? É caminhando.
O meu espírito precisa estar em Deus. Olha aqui. Quando o meu espírito está em Deus, recebendo de Deus, a minha alma é curada. A minha alma é sarada. Lavazar de obranatico. Hebreus 4:12, porque esta palavra não fala na carne, não fala no corpo físico, fala na alma e no espírito, porque essa palavra ela é mais penetrante, aleluia, porque ela vai na divisão da alma e do espírito. É o espírito que produz santidade na alma, por quê? As emoções, o sentimento, a vontade, abrange na alma. Se o meu espírito não está em Deus, a vontade da minha carne prevalece. Toca no teu irmão e fala assim: sai da carne, irmão. Tu não é mais mendigo, irmão, tu é profeta. Aleluia. Aleluia. Quando eu estou na carne, a minha alma também acompanha o corpo. O meu espírito se distancia de Deus. O meu corpo precisa buscar a Deus. Põe o nome do seu irmão assim, fala para ele assim: meu lindo irmão, deixa de ser preguiçoso, ora mais, lê mais a Bíblia, vem para a escola bíblica. É o corpo que tem que buscar. É o corpo que tem que buscar. É o corpo que tem que desejar. Porque quando ele busca a Deus, volta para cá, meu filho, de novo, o Espírito se aproxima. Aleluia. A minha visão tem que ser Deus. O meu foco tem que ser Deus. Eu não posso ser mais atraído pelo mundo. O mundo não pode mais me levar. É Deus que tem que me levar. Porque eu estou caminhando para o algo. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais eu busco. Eu estava em Brasília recentemente ministrando. E uma moça, uma senhora falou para mim: disse, bispo, ora aqui por mim. Eu perguntei: você quer que eu ore por que sentido? Ela disse: eu quero ter intimidade com Deus. Eu disse: você sabe como é que se tem intimidade? Como é que se adquire intimidade? Ela falou: não. Eu disse: intimidade se adquire com um relacionamento. Não tem como você ter intimidade comigo se você não se relaciona comigo de uma forma pessoal. Eu disse: quer ter intimidade com Deus? Ela disse: quero. Eu disse: tenha relacionamento pessoal com Ele. Busque mais, ore mais, se reserve mais, feche mais a boca, ouça mais e fale menos. Aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Olha aqui, aquele menino lá, ele estava em um território por consequência dos seus pais. Aquele dia Deus decidiu mudar a história dele, porque, querido, quando Deus decide mudar a vida de alguém, acabou. Olha aqui, quando o decreto de Deus vem na vida de alguém, não tem capeta, não tem preto velho, não tem pombagira, não tem Maria Mulambo, não tem Zé Pilantra, não tem Zé Pilintra, não tem tanta rua que possa impedir o agir de Deus. Minha filha, meu filho, a sua família pertence a Jeová, o seu marido é dele, o seu filho é dele. Aleluia. Deus decidiu mudar a história daquele moço. Enviou Jesus. Quando Jesus ia passando por Jericó, oh, coisa boa, alguém fala de Jesus para aquele moço. Olha para o seu irmão, você vai falar uma palavra forte para ele. Olha para ele e fala assim: se vira, se vira. Olha, não é para você falar para ele se virar, não, para você se virar para ele. Eita glória. Fala assim para ele, fala assim: eu libero você para me fazer uma visita a hora que você quiser e quando você quiser. Agora você está proibido de ir na minha casa falar da vida de alguém. Olhe para ele. Diga: se você for para lá com essa intenção, o anjo que está na porta da minha casa não vai deixar você entrar.
Imagina você triste, segunda-feira, coração angustiado, eu estou vendo você sufocada, desesperada, com vontade de correr. Imagina você segunda-feira. Aí chega um indivíduo, uma indivídua lá na sua casa e vai falar mal da vida de A, da vida de B, da vida de C, da vida de D. Vai servir para quê na sua vida? Para quê? Para terminar de arrebentar você. A sua autoestima vai lá para baixo. A tristeza vai triplicar. Agora imagine você segunda. Eita glória. Às vezes tem gente que vai em casa, né? Tem gente que usa o celular para isso, né? Ô mulher, tu viu fulano de tal, fulano de tal? Olha pro teu irmão e fala assim, se você ligar para mim com esse propósito, o anjo não vai deixar você lembrar o meu número. Imagina aqui segunda-feira. Eu não sei o que você está passando, mas de repente eu vou na tua casa. Camila! Ele estava no quarto chorando. Você não quer nem ouvir ninguém. E eu insisto. Camila! Aí você, que esse cara veio fazer aqui? Embora logo. Eu grito lá. Camila! Jeová mandou dizer que vai dar certo, que ele abre porta onde não tem, que ele paga a dívida e que ele está no controle de tudo. Os demônios que estavam oprimindo você ali, os demônios que estavam no meio de você, quando aquela palavra vir na sua direção, eles vão ter que bater em retirada. Aleluia, sabe por quê? Meu filho, Deus não te chamou para ser mendigo, Deus te chamou para ser profeta. Aleluia! Aleluia! Você já imaginou o que é isso? Agora, como é seu nome? Rubenita. Rubenita está lá na prova, na luta, na guerra. Aí de repente ele encontra uma Camila, né? Ele encontra uma Camila. Eu passei na feira pela Rubenita e falei, Senhor, eu percebi que ela tinha alguma coisa que ela não estava bem. Imediatamente eu vou passando na casa de Camila. Camila, vem cá. Eu encontrei a irmã Rubenita ali. Eu senti que ela não estava bem. Vem cá, vamos levantar um clamor pela vida dela agora. Profeta, no original a palavra profeta significa aquele que proclama. Não proclama derrota, não proclama miséria, mas aquele que foi designado para proclamar vida, porque quem habita em você é o Espírito de vida. Deus não chamou você para matar ninguém, Deus não chamou você para ser assassino, Deus chamou você para ser bênção, aleluia, para ser vida na vida das pessoas dessa cidade. O senhor já tem Deus tudo aqui no domingo? Tem? Pode se preparar. Porque eu vi 3 multidões dessa aqui. E mais ainda, vou lhe dizer o que Deus me disse. Eu vi Deus lhe dando uma grande área e uma grande construção de uma grande igreja nesse lugar. E quando o pastor estava falando de seca, o Senhor disse para mim, veja o que eu faço. Eu vi quando uma fonte brotou, aleluia, e aquela fonte era de águas cristalinas, e ela invadiu toda esta cidade. E o Senhor disse para mim, eu vou trazer prosperidade para esta cidade, eu vou trazer riqueza para esta cidade, e vou confundir a muitos nesse estado, e eles vão ter que aceitar e saber que eu sou o Senhor que faço. E você crê, levante a sua mão e glorifique a Deus. Chame aí! Eu não posso ser mendigo. Jesus é passando. Aquele homem falou. O texto diz aí, e ouvindo que era Jesus. Alguém foi falar de Jesus para ele.
Alguém vai dizer assim: ô meu filho, eu não sei o teu nome, mas eu sei que você está numa situação difícil, mas eu estou aqui como um profeta para dizer para você: está passando um homem que se chama Jesus, ele vem de Nazaré. E quem é esse? Olha, eu presenciei paralíticos andarem. Eu estava recentemente pregando lá em São Paulo, na igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja maior do que essa daqui, e havia uma moça. Essa moça estava sentada no meio da igreja, só que ela era paralítica e eu não vi, porque eu estava lá no altar e era longe. No meio da mensagem, Deus me deu uma palavra de revelação. Eu desci onde está aquela moça, e eu vou me aproximando dela. Quando chego perto, vi que ela era paralítica. Dobrei o joelho perto dela e Deus falou com ela 17 minutos. E quando Deus trouxe aquela palavra de revelação desde os 3 anos de idade, Deus falou para tu saber que eu sou um Deus que ainda curo. E para que essa igreja glorifique o meu nome, eu te digo: levanta e anda. A mulher deu um salto da cadeira de roda e começou a correr dentro da igreja. Há 23 anos aquela mulher não andava. Bendito é o nome de Jesus. Eu creio que aquela pessoa nos olha. Eu vi paralítico andar, eu vi morto ressuscitar, e eu venho aqui como profeta para te dizer: Bartimeu, cego, hoje é o dia do teu milagre. Bate em 3 pessoas, fala: é hoje, é hoje, é hoje. Seja profeta, seja profeta, seja profeta, seja profeta, seja profeta. Chacoalhe ele, se possível, bom dia. Hoje é o dia do teu milagre. É bom quando a gente escuta uma palavra, quando a gente tem uma notícia boa. É uma verdade. É bom quando a gente tem uma notícia boa. Alegra a nossa alma e alegra os nossos corações. Quando aquela mulher começou a falar de Jesus, ou aquele rapaz, eu não sei se foi um homem ou se foi uma mulher, ele começou a falar a palavra, porque diz a Bíblia em João que Jesus é a palavra. E quando ele começa a falar a palavra, o Espírito pega essa palavra e começa a introduzir no céu. Essa palavra, por sua vez, começa a fazer efeito. Por quê? Porque ela vai aonde? Na divisão da alma e do Espírito. O Espírito de Bartimeu, você pode imaginar como ele estava. Um moço que tinha tudo, um moço que perdeu o pai, a ira acendeu dentro do seu coração, porque arrancaram-lhe do bem mais precioso que ele tinha, que era o pai. Com certeza ele não conseguia perdoar. Eu creio que raízes de amargura, por meio do perdão, já tinham sido estabelecidas no coração daquele moço. Então ele estava aprisionado. Mas alguém começou a falar de Jesus, a palavra penetra lá, quebra, aleluia, quebra todo esse embaraço. E agora o Espírito começa a ministrar no Espírito dele: hoje é o dia do teu milagre, mas tu precisa clamar, tu não pode ficar quieto, tu tem que se levantar dessa situação, tu tem que sair desse território. Eu creio que o Espírito, chacoalhando o Espírito dele, tu se faz alguma coisa. Balança teu irmão com força, fala: se levanta dessa situação, faz alguma coisa na tua vida. Meu Deus do céu! Você está proibido de sair daqui hoje como mendigo. Você tem que sair daqui hoje como profeta. Se levante dessa situação. Diga: a Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito mais esses conflitos no meu namoro, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida familiar. Eu não aceito mais essa situação. O Espírito começou a produzir fé. O que a Bíblia diz em Hebreus 11? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que não se vê, e a convicção daquilo que se espera. O que é que diz em Hebreus? A fé vem pelo ouvir e ouvirá. O Espírito impregnou fé. Quando Jesus passou, aquele moço começou a gritar: Jesus! Jesus! Pergunta para o seu irmão: já deu algum grito aí para Jesus alguma vez? Já deu um grito aí para Jesus alguma vez? Eu estava pregando na cidade de Aracaju, na igreja Comunidade Evangélica. 4 dias de aniversário me convidaram para pregar lá. Ministrei 4 dias, na segunda-feira eu estava saindo da casa.
quando eu estava hospedado, quando eu estava com a minha bolsa na porta da casa, a voz de Deus bradou. Pergunta para o seu irmão: você crê que Deus fala? Diga para ele: se você crê, Deus fala. Se você não crê, Deus fala do mesmo jeito. A voz de Deus bradou e Deus disse assim: você não irá embora agora. Você vai permanecer 8 dias nessa cidade. Já ordenei a minha serva, que se chama Dalva. Daqui a 15 minutos ela vem te buscar e você pousará na casa dela. E eu vou te dar algumas ordens nessa cidade. Falei: pois não, coloquei a bolsa lá e sentei. 15 minutos, marcaram no relógio, parou um carro lá, a irmã baixou o vidro, olhou para mim e disse: irmã Edilson. Eu falei: sim, eu sou a irmã Dalva. O pai já falou com você. Eu falei: já, entra aqui. Entrei e fui para a casa dela. Fiquei 8 dias lá. No quarto dia que eu estava lá, estava de jejum. Assim, de manhã, no quarto, o Senhor falou para mim: acorda, levanta, se troca, porque alguém vai vir te pegar aqui e vai te deixar na casa de Carminha. Falei: poxa, não, pai. Fiquei lá prontinho. Passou o rapaz: irmão, eu estava em casa e de repente alguém me ligou. Eu vou ter que ir num lugar, eu lembrei de você. Você pode ir lá comigo? Falei: claro, vamos lá. E a gente foi no caminho, ele recebe o que ela foi dizer: eu ia em tal lugar, mas não dá mais para ir, vou ter que ir em outro lugar. Agora eu não vou poder te levar. Vamos fazer o seguinte: eu vou te deixar na casa de Carminha e tu me espera lá. Eu falei: poxa, não, meu filho. Só que eu não falei nada para ele do que Deus tinha me falado. Quando cheguei na casa de Carminha, uma senhora de uma casa, piscina e tudo. Entrei, já tinha ido para lá uma vez. Entrei, ela, tudo bem, e ela estava num canto reservado, costurando. Eu fui para a cozinha lá, disse: meu filho já tomou café? Eu falei: não. Sentei na cozinha, o Senhor disse assim para mim: levante-se, vá para onde está Carminha e sente do lado dela. Me levantei, fui e sentei do lado de Carminha. Com 13 minutos que eu estava lá, ela fez assim, ó. Caí. Teve uma parada fulminante e morreu na hora. Fui aqui, fui um pulso. Os lábios dela roxos, as mãos toda presas. Eu fiquei desesperado. Mesmo Deus falando comigo, mesmo Deus mandando ir para lá, eu comecei a tremer. Eu disse: Deus, a mulher morreu, e agora o que é que eu faço? Fiquei nervoso, levantei, fui dentro, fui lá fora na cozinha, chamei a mulher: pelo amor de Deus, liga pro médico aí. Ela morreu, moça, chama a polícia, chama o bombeiro, chama todo mundo, a mulher morreu. Eu fiquei apavorado. Eita glória. Fala para o seu irmão assim: quando a dificuldade vier na sua vida, balança ele e fala: não desespera. A ordem é para você ficar quietinho, porque Jeová está no controle. Aquela voz falou assim: o que é que eu faço? Olha. E aí eu ali: Senhor, traz essa mulher de volta. Ficando nervoso. Daqui a pouco eu enchi o pulmão de ar, já estava chorando, aí gritei: Jesus! Dei 3 gritos. No último grito, eu senti um ser celestial descendo, se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro direito. Aquela voz meiga e poderosa, como um bramido de muitas águas, disse assim: se acalme. Aquela palavra penetrou dentro do meu ser. E ele diz: ordene que o espírito de morte se retire do corpo dela, que o espírito de vida retorne ao corpo dela e sopre nas narinas dela. Eu bem calminho, foi a oração mais rápida que eu fiz e mais tranquila. Falei: dobrei o joelho lá e falei assim: em nome de Jesus, espírito de morte sai, espírito de vida vem. E uma caminha recebe a vida. A mulher deu um salto e ressuscitou. Deus disse para Jeremias, em Jeremias 3,33: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais tu não sabes. 3 razões pelas quais Deus mandou Jeremias clamar: primeiro, porque ele ouve; segundo, porque ele responde; e terceiro, porque ele é um Deus de coisas grandes. Bartimeu não desistiu, aleluia. Quando a palavra foi liberada para ele, que havia alguém ali que poderia trazer a cura, que aquela noite do milagre, é o dia do milagre, ele não desistiu. Segura na mão do teu irmão, aperta com força, olha para ele e fala: não desista, não desista, a sua vitória vai chegar, a sua vitória vai chegar. Quem sabe apareceu alguém hoje mandando você assistir, mandou um e-mail, ou talvez falou
desista, não vai dar certo, desista, não vai funcionar. Mas eu venho como profeta dizer a você: espera, creia na promessa, acredite naquele que prometeu, porque ele é fiel para cumprir. Aleluia. Jesus, filho de Davi, diz a Bíblia que por ele clamar, Jesus parou. Vamos fazer uma ilustração aqui para a gente encerrar. Você vai conversar com seu irmão agora o mais alto que você puder. Você vai falar de tudo: do futebol, do Flamengo, do Corinthians. Conversa com o teu irmão bem alto aí. Eu quero ouvir a igreja conversar. Vai falando, vai falando, vai falando. Parou? Quem de vocês ouviu o que eu falei com ela?